Olá, sou Jéssica Thaís Herrera, estudante de Direito do quinto semestre na URGS, e esse trabalho é sobre o Instituto do Crumdown, e ele se destina à primeira avaliação da cadeira de Direito Empresarial 3, ministrada pelo professor Dr. Gerson Luiz Branco. O conceito de Crumdown ele é trazido como uma situação excepcional, em que a recuperação judicial do devedor ela vai poder ser concedida pelo juiz, mesmo que a Assembleia Geral não tenha aprovado o plano de recuperação nos termos do artigo 45. Ela é uma expressão bastante conhecida no direito falimentar, que se refere à imposição de um plano de recuperação empresarial por um juízo ou um tribunal, a despeito da não aprovação desse plano por alguma das classes dos credores. A origem do Crumdown é norte-americana e, em linhas gerais, ela permite impor judicialmente a aprovação de um plano se ele for justo e equitativo no tratamento das diversas classes de credores e ele não discriminar injustamente os credores de uma mesma classe. No ordenamento jurídico brasileiro, o Crumdown está previsto na Lei 11.101, com alterações dadas pela recente Lei 14.112 de 2020, no artigo 58. No parágrafo 1º do artigo 58, estão previstas os requisitos taxativos necessários para que se possa conceder o Crumdown. Diz o parágrafo 1º. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45 dessa lei, desde que na mesma Assembleia tenha obtido de forma cumulativa. Então, são 3 incisos que devem ser observados de forma cumulativa. O primeiro inciso diz que o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independentemente de classes. A alteração agora é dada no inciso 2º. A aprovação de 3 das classes de credores, ou, caso haja somente 3 classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 das classes, ou, caso haja somente 2 classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos uma delas, sempre nos termos do artigo 45 dessa lei. Então, essa foi uma alteração observada na Lei 14.112. E o inciso 3 fala que, na classe que houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 dos credores computados na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 45 dessa lei. Outra alteração que foi apresentada é o artigo 58A, que diz que, rejeitado o plano de recuperação proposto pelo devedor ou pelos credores e não preenchidos os requisitos estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 58 dessa lei, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. Então, esse artigo ele visa diminuir o poder do juiz sobre a decisão ou preenche todos os requisitos ou se declara a falência da empresa. O Crumdown ele se assenta sobre o princípio da preservação da empresa, conforme o entendimento exarado pela 4ª turma do STJ. Nessa hipótese, a Corte ela mitigou a necessidade de acumulação dos requisitos do dispositivo. Sendo assim, o STJ ele aplicou o Crumdown ao caso a fim de evitar o suposto abuso por parte de credores dissidentes. E, em outras palavras, o STJ ele concluiu que a aplicação literal dos requisitos legais do Crumdown ele não estaria alinhado com o princípio da preservação da empresa. Em outro caso, apresentado aqui no slide, que se trata de um agravo de instrumento recentemente julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, já analisou o Crumdown à luz da nova lei, com a diferença das alterações apresentadas pela nova lei. No acórdão é assim descrito: ainda que haja rejeição de uma das classes, o juiz pode conceder a recuperação judicial, desde que preenchidos os requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 58, tendo-se como viabilizado o denominado Crumdown, e também apresentam alguns outros julgados dessa corte. Importante ressaltar que o parágrafo 2º do artigo 58 refere que a recuperação judicial somente poderá ser concedida se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores, e também conclui que a alteração legislativa ela vai implicar uma maior dificuldade na aprovação do plano de recuperação judicial por Crumdown, medindo então o poder do juiz, já que agora é taxativo afirmar que, ausente dos requisitos, a falência deverá ser decretada. No entanto, a jurisprudência, principalmente a partir do julgado de 2018 que apresentei neste vídeo, que foi julgado pela 4ª turma do STJ, tende então, a partir desse julgado, a conceder a recuperação de modo a relativizar esses critérios, impondo uma análise pautada mais no princípio da preservação da empresa e também evitando o abuso de direito de volta, utilizando-se desse artifício para obter a concessão do Crumdown.